1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai demorar? Boa noite, boa noite. Hoje, 21 de novembro de 2022. Eu sou o Geraldo, tá? Estou na escola de Ipatinga. Vou estar trabalhando com vocês essa unidade curricular, gestão da manutenção. Tá? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Ok? Aqueles que, porventura, não puderam assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e eu já vou disponibilizar um link dessa gravação hoje no portal e amanhã uma das monitoras já envia para vocês o link pelo aplicativo de mensagem. Tranquilo? Vamos que vamos, então. Tem alguns colegas aí que estão com o microfone ativado. Se quiserem falar, fique à vontade, tá? A qualquer momento aí, sinta-se em casa, tá? Se tiver dúvida, alguma sugestão, algum comentário, podem ativar o microfone e falar. Se quiserem escrever pelo chat aí, pode escrever que eu estou acompanhando, tá? O que for melhor para vocês, para que haja comunicação, tá? Não precisa esperar o final da aula para fazer uma pergunta, ou uma sugestão, ou uma observação, tá? Tranquilo? Vamos que vamos, então. Nossa referência bibliográfica para essa unidade curricular, tá? É o livro Gestão da Manutenção, que está no portal, está disponível para vocês lá, para vocês abrirem ou baixarem o arquivo em PDF, tá lá, tranquilo. Hoje à tarde, agora mesmo, alguns minutos atrás, eu pus alguns links de vídeos, se vocês quiserem pesquisar sobre esse tema, tá? Lá no mural, tá? Eu pus uns vídeos de YouTube que eu fiz uma seleção. Essa unidade curricular ela é um tiro curto, né? Como o colega estava falando mais cedo, 2 semanas só. Tá? Então, vocês têm 2 aulas ao vivo, que são hoje, dia 21, e semana que vem, dia 28, mesmo horário, 19 horas. Vocês têm 2 atividades EAD, tá? Atividade 1 e atividade 2, ambas tá? Com data de encerramento no dia 4, e cada uma delas valendo 20 pontos. Vou falar sobre elas daqui a pouco. Tá? Atividade EAD1, tá? Exercícios sobre manutenção, exercício múltipla escolha. Tá? Vocês podem fazer até o dia 4, como já foi dito. E a atividade EAD2 é a execução de um plano de manutenção preventiva. Ele é bem objetivo, tá? Vai dar uma situação, tem um manual de um determinado equipamento e vocês vão ter que preencher esse manual, tudo bem objetivo, tá? Com a periodicidade das manutenções nele. Então, vocês vão ter que ler o manual, ok? Para preencher lá. Bem legal. As atividades vocês vão achar aqui no portal, né? Tá? Atividade 1, atividade 2, e não esqueça da pesquisa de satisfação. Semana que vem eu lembro novamente. E o manual do equipamento, que é a unidade de conservação, o sistema pneumático, tá? De ar, um lubrifio e um cilindro pneumático, tá? Na biblioteca, tá? E o livro, junto com o livro didático também, que é aquele livro ali. Então, isso está tudo disponível para vocês, eu conferi nas 5 turmas. Aqui nós estamos com as turmas de Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, Itajubá e Sete Lagoas. Cada uma página eu conferi, está tudo lá, tranquilamente. Qualquer coisa vocês não conseguirem acessar, vocês mandam mensagem para mim ou para aquela. Fiquem à vontade. Aula de hoje. Quer falar alguma coisa, Edilson? Fica à vontade. Aula de hoje a gente vai falar sobre os tipos de manutenção e sobre um pouquinho sobre plano de manutenção. Ok? Então, vamos que vamos.
Dentre os tipos de manutenção, né, a gente tem a manutenção corretiva, que é a mais antiga de todas, né, também conhecida como quebra conserta, né, que normalmente no nosso dia a dia de pessoas, nossa vida pessoal, né, aí já que a gente mais faz, principalmente com nossos eletrodomésticos da nossa casa e tudo, tá? Quando dá defeito, a gente manda consertar ou, em alguns casos, tem que comprar outro novo, né? Acontece quando uma máquina ou equipamento tem uma parada não programada. O que é parada não programada, Geraldo? Tá? Para nós, sempre que, enquanto pessoas, não enquanto empresa, né? Sempre que um equipamento a gente vai pegar e colocar ele para funcionar e ele não funciona, ok? É porque ele teve uma quebra, ok? É uma parada que a gente chama de não programada. Dentro do setor industrial, com a diversificação das manutenções, tá? A gente tem parada programada, tá? Aquela que a gente faz as manutenções preventivas e as preditivas, tá? Um exemplo disso, bem assim, a nível pessoal, não estou falando a nível industrial, para, digamos assim, facilitar dentro do campo de visão de todos nós, eu não sei qual área que vocês estão trabalhando, tá? É levar um carro ou uma moto, um veículo para fazer uma revisão, tá? Ele está funcionando normal, você vai levar ele para fazer uma revisão, que essa revisão ela está dentro da quilometragem ou da periodicidade definida. Então isso aí é uma parada, o veículo vai ficar parado, tá? Programado. Então essa é uma condição, a diferença de uma manutenção corretiva para uma manutenção não corretiva. Tá? A manutenção corretiva, ela gera altas perdas de produção e, consequentemente, altos custos. Tá? Exige alto conhecimento técnico da equipe envolvida e peças sobressalentes no almoxerifado. Quando a gente está falando desses dois últimos tópicos, a gente está falando de empresa. Tá? Quando uma empresa, independente do produto que ela produz, tá? Em uma determinada máquina que faz parte do processo de produção apresenta uma anomalia, ou seja, para de fazer a função dela, além do custo da peça ou do conjunto que danificou nessa peça, você tem o prejuízo do período que você não produziu com aquela peça. Ela deixou de produzir, de gerar lucro para a empresa. E alguns processos que tornam essa manutenção ainda mais cara, tá? Você tem a perda do produto que estava em processamento durante a manutenção. Então, você danificou uma determinada máquina, aquele produto que ela estava manuseando antes ou depois, tem muitos processos que são sequenciais, vão se perder. Então, gera um custo muito alto. Tá? E para fazer manutenção em relação é, é, tempo, né, você tem que ter uma equipe bem afinada, com conhecimento em todas as áreas, que seja possível a apresentação do defeito, né? Normalmente ele é um defeito mecânico, setor industrial, um defeito mecânico, um defeito de software, um defeito eletrônico ou de automação. Então você tem que ter uma equipe bem formada com conhecimento técnico para toda a gama de equipamentos que você tem dentro da empresa, ok? Acontece quando a máquina, o equipamento, já sei, eu falei. Tá, aqui a gente tem um outro exemplo. Aqui, ó, interrupção do flange, né? Ok? Vazando água para todo lado. Então, você tem um prejuízo, tá? Aqui, que você, para fazer essa manutenção desse flange que está vazando a água aqui, você vai ter que interromper a passagem dessa água, vai ter que escoar a água que tiver na tubulação. Você vai ter a pedra, se for água, melhor, né? Que é mais barato, né? Tá? O produto que tiver aqui vai ter que escoar, vai ter que parar de passar esse fluido. O fluido deixando de passar aqui, ele para de alimentar o processo seguinte. Então, você tem uma perda de produção muito grande. E você teria que ter as peças de reposição para fazer essa manutenção. Então, isso é uma desvantagem da manutenção corretiva. Tá?
Aí você está com um veículo também, né? Tá? Você está andando na rua, está indo para um determinado local, aí de repente o veículo dá um superaquecimento e danifica alguma coisa, a nível de óleo baixo, alguma coisa nesse sentido, e interrompeu. O veículo vai estar parado no meio da rua, longe da sua casa, você perdeu todo esse tempo, ou seja, você não vai poder deslocar para onde você estava indo com ele, você tem que preocupar em onde você vai colocar esse veículo, tá? Então você vai ter uma perda de tempo e uma perda material também, que é para fazer a manutenção. Então, isso, essa é a característica da manutenção corretiva. Celular, né? Também. Aí esse é um grande problema que a gente tem, né? Esse aí vai mais para a corretiva mesmo. Aí manusear ele, a gente tem que cuidar para que ele não aconteça isso aí, quebrar uma tela, alguma coisa, né? A gente, como prever isso aí, né? Eles criaram lá as películas de vidro temperado, os casers, né? Para proteger os laterais dele de impacto e amenizar essas coisas aí. Alguma dúvida sobre manutenção corretiva nesse sentido aí de conceito, antes de passar para a preventiva? Fica à vontade, pode escrever, pode abrir o microfone. Para mim tá tranquilo, professor. Quebrou, consertou, né? Estragou, tem que mandar consertar, tá? Que muitos de vocês aí, nem fiz, o nosso tempo é curto, eu nem fiz uma enquete aqui, embora tenha poucas pessoas aqui em relação ao que devia ter, né? Vocês são todos de empresa, mas nem todos são da área especificamente de manutenção. A gente já fez algumas enquetes aí, muitos são de área de produção, embora tenha profissionais que estão fazendo esses cursos aí que sejam da área de manutenção, mas tem muitos da área de produção fazendo. Então, já tem uma certa experiência, uma certa expertise no processo e sabe o que, que é uma parada de um determinado processo, principalmente quem trabalha na operação, né? Tá, a gente consegue ver isso aí. Obrigado pelo retorno. Então, vamos falar de outro tipo de manutenção, que é a manutenção preventiva, tá? Ela é feita periodicamente e de modo programado, tá? O mantenedor já sabe qual será o serviço a ser executado. Considerando seu custo total, em várias situações acaba sendo mais barata que a manutenção corretiva. Essa manutenção preventiva, ela vem muito dentro do histórico da manutenção do processo industrial, que não é isso, não é nada de um ano, 2 anos atrás, é mais de um século anterior que já vem esses conceitos de manutenção. Tá? Algumas manutenções são mais recentes pelas tecnologias, tá? Mas a manutenção preventiva, assim como a corretiva, já era, já é bem antiga e elas vêm muito do desgaste natural das peças. E esse desgaste natural ele acontece muito em equipamentos mecânicos que geram atritos. Então, a gente pensa assim, um serviço que uma determinada peça que ela já tem uma vida útil pré-determinada. De tanto em tanto tempo, por exemplo, vamos lá, a cada 4.000 quilômetros ou a cada 6 meses, normalmente, a gente tem que trocar o óleo do motor do carro. Vai variar um pouquinho de carro para carro e do óleo que você põe, esses valores que eu citei aí, entendeu? Então, a gente já tem essa previsão. Então, a gente pode fazer essa manutenção periodicamente, que é a substituição do óleo do veículo, que esse óleo ele faz o controle da temperatura de funcionamento e além da lubrificação das peças. E quando a gente troca o óleo, a gente tira também do cárter, que é do armazenamento, as impurezas, tá, os pedaços de peças, desgaste das partes mecânicas que houve ali, facilitando o processo. Então, a gente tem o desgaste natural do óleo, tá? Que ele vai se danificar, ele se degrada, ele não é permanente, e de acordo com os aquecimentos ele pode acelerar ou desacelerar
o seu envelhecimento, e além disso pode estar agregado a ele partículas desgastadas dos equipamentos às quais ele lubrifica. Então, a substituição desse óleo é uma manutenção preventiva, é um exemplo. Okay? Aqui nós temos a substituição do óleo, e sempre que a gente substitui o óleo, também troca o filtro de óleo, né? O filtro, ele retém algumas impurezas que ficam no óleo. Então, isso é um exemplo de manutenção preventiva. Tá? Uns exemplos mais, como se diz assim, mais fáceis de interpretar. Dentro da área elétrica, de automação, a gente tem manutenção preventiva também, tá? Eu trabalhei alguns anos na empresa, o que a gente mais via nas rodas de manutenção preventiva era reaperto de cabo, conferir reaperto de cabo, para ver se ele está bem conectado. Não sei se tem alguém da área elétrica aí na turma aí, para ver se está aí nas ordens de serviço de vocês, né? A gente dava um puxãozinho no cabo lá para ver se ele estava bambo e colocava a chave lá para reapertar ele nos conectores de passagens, conectores SAC, né? A gente normalmente desapertava um pouquinho e reapertava novamente. Tá? Isso aí numa borneira de 500 cabos, você tinha que fazer isso, a gente fazia por amostragem. Tá? Mas é um detalhe da manutenção preventiva. Ela tem muito mais, esse desgaste é muito maior na parte mecânica. Na parte elétrica, a gente abria caixa de fechamento de motor para verificar as conexões do motor, se elas estão bem feitas. Tá? E hoje, é lógico, depois vai ter um outro tipo de manutenção que a gente consegue fazer isso com o motor em funcionamento. Mas preventivamente a gente conseguia fazer isso aí. Os motores de corrente contínua, por exemplo, tá? Eles precisam, como eles têm partes mecânicas é, que fazem toque do coletor com a escova, né? Tem um desgaste da escova, então a manutenção preventiva nas máquinas de corrente contínua, seja o motor ou gerador, é muito importante, porque o desgaste é muito grande, substituição das escovas antes delas se degradarem, se ela se degradar pode estragar o coletor, aí o custo é muito maior, tá? E verificação do espaço do coletor, limpeza das aletas do coletor. Então, tudo isso é manutenção elétrica dentro da preventiva. Aqui citou a parte elétrica do carro, né? Na imagem aí, as velas, né? Troca de vela também tem uma vida útil, né? Você pega o manual do carro, já vem lá, substituição das velas a cada tantos mil quilômetros. Não é a minha praia, mas acho que é 60 mil quilômetros, se não me engano. Tá? Isso vai depender sempre do veículo. Aí você troca, substitui a vela. Hoje substitui os cabos e as velas. Está dando mais defeito nos cabos que nas velas. Então, como é feito a manutenção preventiva, né, dentro de um ponto de vista de uma empresa, tá? Se verifica a questão das individualidades das partes das máquinas e se prevê uma substituição em intervalos. Aí você associa esses intervalos aí, tá, à verificação dessa máquina. Então, dentro de um setor de produtividade contínua, por exemplo, eu trabalhei nas Minas aqui, então, produção contínua, a gente tinha equipamento que ele parava uma vez por mês. Alguns equipamentos tinham que parar ele a cada 2, 3 meses. Tem equipamento que você tem que fazer, você para o equipamento com um intervalo maior. E tem manutenção preventiva que você fazia diariamente com a máquina em funcionamento. Um exemplo bem típico que a gente tinha, né? Depois a gente até passou ele para ser automático. Isso eu estou falando, eu já trabalho no Senai há 23 anos. Então, eu saí das Minas e entrei no Senai, então, há 23 anos atrás, pouco mais que isso, tá? Então, hoje já vem tudo automático, né? A gente tinha na ordem de serviço nosso do dia a dia, eu já trabalhava como eletricista, fazer a inspeção nos compressores e no reservatório de condensado lá. A cada 8 horas a gente tinha que ir lá, ou seja,
Eu trabalhava de turno, né? Uma vez no meu turno eu tinha que ir lá e verificar o nível de condensado, que é a água que saía do ar comprimido, e dependendo do nível do tanque, de fazer o purgamento. Até que um determinado dia lá, um determinado período lá, a gente foi lá e colocou uma válvula de purgamento automático, né? A gente programou ela para cada 8 horas ficar lá com, acho que 2 ou 3 segundos lá aberto lá, então fazia os escapes dela lá automático. Aí a gente só passava e olhava para ver, para conferir se a manutenção automática estava sendo feita. Tá? Mas é uma das características. Então, você tem toda essa previsibilidade. Hoje as empresas trabalham muito com software na área de manutenção, e esse software está tudo registrado, os períodos que vai ser feita essas manutenções, elas têm um sistema e já fica tudo em dia, alinhado com a equipe da produção. Se a produção precisar, ela consegue antecipar uma manutenção preventiva ou postergar uma manutenção preventiva para cumprimento de contratos, né? Se a operação estiver com tempo livre, ou seja, ociosidade de produto, a gente antecipa a manutenção. Se ela tiver carregada, ou seja, está com prazo curto para entrega, um cronograma, aí consegue postergar dentro de um período tolerável as manutenções. Então, tem uma certa flexibilidade nessa situação. Outro tipo de manutenção é a manutenção preditiva. Nós vimos a corretiva, estragou com certa, a preventiva, a gente vai prever que as peças têm uma vida útil e substituir as peças antes que ela se danifique, tá? E a manutenção preditiva, ela utiliza técnicas de inspeção e análise não destrutivas, mede algumas condições sem danificar o equipamento. Em análise, na maioria dos casos, não há necessidade de parar o equipamento. Deve ser executado por um profissional qualificado e especializado no assunto. Gera ações preventivas e ou alterações de periodicidade de inspeções. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, que um óleo de um veículo, se tem esse exemplo, né, vai durar 6 meses ou 4.000 quilômetros, tá? Aí se trabalha dentro de uma condição média. Dependendo das condições que esse veículo foi usado, a situação desse óleo pode se degradar antes de 6 meses e 4.000 quilômetros, ou ela pode durar mais que 6 meses e 4.000 quilômetros. Então, se fazendo uma análise desse óleo, faz uma coleta e análise do óleo, se verifica isso para não se fazer a substituição. É lógico que para um veículo não compensa pagar uma análise de óleo, tá? Tipo, para a gente fazer um exame de sangue, para antes de trocar o óleo. Mas para uma empresa, isso é muito importante fazer. Tá? É uma das ações da manutenção preditiva. A gente tem como característica principal da manutenção preditiva que ela é muito associado a equipamento. Tá? Esse termo preditiva, ele vem de prever. Então, um equipamento, ela usa instrumentos de laboratório, instrumentos manuais, para prever desgastes de equipamentos e de máquinas. Então, o que a gente vai analisar, tá? Daqui a pouco vai chegar ali, eu vou falar melhor, senão eu vou falar antecipado. No caso aqui, tá? A gente está com uma imagem de visualização que está vendo as conexões da máquina aqui. Tá? A gente vai ver depois a câmara térmica. Tá? Mas aqui a gente consegue visualizar essas imagens. Tá? Ela... Aqui é a mesma coisa. Questão do laboratório, aqui também a realidade virtual, né? Tá? Então você consegue fazer visualizações sem estar presente no ambiente, através de câmeras 3D, fazer essas manutenções, tá? Através da robótica. Aqui a gente tem esse elemento aqui, tá? Esse sensorzinho aqui é um sensor piezoelétrico, tá? Ele é um sensor de vibração. Esse equipamento é um equipamento bem rústico, bem simples, tem sensores mais complexos que esse, que ele consegue analisar a vibração de uma determinada máquina.
Há umas características desse sensor aí, né? Um cristal de quartzo, tá? Que se você pressionar ele gera potencial elétrico, tá? Então, ele estando ali, ele vai estar vibrando, a vibração da máquina vai gerar um potencial elétrico e ele quantifica esse potencial elétrico. Esse instrumento aí só quantifica, ele fala tá tanto de vibração. Tá? Existe um outro tipo de instrumento que ele gera a forma, que é a análise de vibração, que ele gera a forma da tensão. Aí com uma análise mais criteriosa da vibração, da forma da vibração, você consegue descobrir o defeito específico, se é um defeito de alinhamento, se é um defeito de balanceamento, se é um rolamento danificado, tudo isso é possível de verificar através do sensor. Então, eu consigo verificar a qualidade de um rolamento, se ele está bom, se ele está ruim com a máquina em funcionamento. Essa é a grande vantagem da manutenção preditiva, tá? A gente fala que a gente faz a manutenção preditiva com um equipamento em funcionamento. A gente verifica o quanto há de desgaste ou de imperfeição num determinado equipamento, num determinado componente, através de um instrumento, e a gente consegue avaliar o ponto que a gente pode chegar para ter um melhor aproveitamento. Assim como eu citei o caso do óleo, a gente tem, por exemplo, rolamentos, né? O pessoal fala em rolamento, aí tem que trocar rolamento a cada 3 meses em um determinado equipamento. E muitas vezes você chega para trocar lá na ordem de serviço, está trocando o rolamento, tirou um rolamento, ele está muito bom. Ele não aguentaria mais algum tempo. Então, através da manutenção preditiva, se consegue extrair o que tem de melhor no equipamento, ou seja, aproveitar a vida útil ao máximo das peças. Aí você consegue ter uma economia nos custos e ter uma produtividade melhor. Aí, dentro dos elementos da manutenção preditiva, né, a gente tem a análise de vibração, né, motores, a gente pode achar falhas de desbalanceamento, desalinhamento e ressonância, que é a vibração interna, tá? Pode ser identificado. Em bombas, através da vibração, tá? Sensores detectam sinais de excesso de temperatura e desbalanceamento, né? Em toda máquina que tem um motor, que tem um movimento mecânico, ele consegue pegar desbalanceamento, ok? Além de excesso de temperatura. Em prensas, é possível identificar falhas nos servomotores, volantes e atritos nas articulações. As prensas são hidráulicas, então você consegue, na vibração, verificar isso. Em compressores, tá, de ar comprimido, a análise de vibração detecta desgaste e sobrecarga do eixo, entre outras coisas. Tá? Do eixo dele aqui, tem vibração também. Lógico que esse aqui já sempre vibra mesmo, tá? Ele tem um cilindro, né, normalmente compressor cilindro, ou até mesmo compressor parafuso já tem vibração. Ventiladores, né, com sensor perceptível o desalinhamento das correias e defeitos nos rolamentos. Tá? Em turbinas, tá, com o sensor é possível identificar desbalanceamento e engrenamento. Tá? Tem um sistema de engrenagem nele, então você consegue verificar todos esses defeitos nessas peças com análise de vibração. Tá? Eu presenciei um pessoal, foi fazer uma visita, uma usina hidrelétrica, e cheguei lá, o pessoal estava fazendo a medição das análises de vibração lá nas pás que controla a água que entra no gerador. Então é muito, muito importante, né? Que ali se gerar vibrações, você pode ter um problema estrutural na usina hidrelétrica, tá? É um volume de água muito grande. Então, cada importância dessas medições e um detalhe, né? Você consegue fazer essa medição, então você não precisa parar o equipamento. Toda análise de vibração é feita com o equipamento em funcionamento. Ele precisa estar funcionando para você ver a vibração dele. Isso é importante. A gente tem as câmaras termográficas, né? Que aqui eu estou dando exemplo com eletricidade, mas
todo lado, né? A gente consegue olhar, por exemplo, a manutenção preditiva, a gente vê pontos de aquecimento, né? A câmara termográfica, ela gera imagens de efeito térmico. Então, essa aqui é uma imagem real no quadro de distribuição, tá? E essa aqui é uma fotografia térmica, tá? Esse elemento aqui é esse elemento aqui, ó. A mesma imagem, tá? Essa é uma imagem normal, então se eu for fazer uma inspeção visual a olho nu, eu vou estar olhando, vou estar enxergando isso aqui. Se eu chegar com imagem térmica, eu vou ver, olha, tem um ponto de aquecimento maior aqui, ó. Tá? Então tem muito aquecimento aqui, ó. Tá? Quanto mais claro, mais quente está. Observe que esse cabo aqui está com aquecimento maior, ó. Tá? O que pode ser isso? Tem vários defeitos, né, que pode ser, mas na maioria das vezes, esses pontos de aquecimento, que você pode ver que não são na mesma situação aqui, um simples reaperto de parafuso, tá? Já corrige. Tá? Muito aquecimento é pela má conexão. Quando é máquina trifásica, sistemas trifásicos, se tiver dois aquecendo mais que um terceiro, tá? Esse terceiro cabo pode estar solto, tá? Pode ter um problema numa das fases do motor. Então, são situações que tem que ser observadas, mas o importante é não pode ter os aquecimentos em excesso. Aqui a gente tem algumas imagens de câmera termográfica, ó. Imagem normal. Observe aqui, ó, tem um barramento cinza, o amarelo e o verde. O amarelo e o verde estão bem quentes. Cinza está tranquilo. Tem alguma coisa errada aí, tá? Uma máquina trifásica funcionando com duas fases. A gente chegar com o perímetro lá, vai ter uma corrente muito grande nessa fase, vai ser o mesmo valor praticamente aqui e quase zero na outra. E ó, fusível de azed aqui, ó, de azed no NH, desculpa, tá? Fusível aqui, a gente observa, ó, os três fusíveis deveriam estar com a mesma temperatura. Como é que esse aqui está com temperatura bem maior? A imagem térmica. Então, é o instrumento nos permitindo verificar a manutenção. Tá? Aqui um quadro de distribuição. Observe que uma determinada fase que está bem mais quente que as demais. Olha. Então, isso é conexão. E a gente olha pela imagem normal, não vê diferença nenhuma. E linhas de transmissão, né, transformadores, subestações, tá? Você consegue verificar a uma certa distância o ponto de aquecimento. Esse ponto de aquecimento aqui normalmente é fuga de energia pelos isoladores, né, cadeia de isoladores que tem aqui, ó, tá? Esses de porcelana aqui, ó, de vidro. E a vantagem é que consegue verificar isso a longa distância, né? Aí depois é só programar a manutenção. Aí você consegue fazer a manutenção em linha viva. A nível mecânico, né? Acho que tem um sistema aqui de transmissão com duas polias, duas correias. Observe que uma correia está mais quente que a outra, ou seja, a divisão de carga entre elas não está por igual. Tá? Ou seja, uma está mais apertada que a outra. Que estiver mais apertada, vai fazer mais força. A outra pode estar deslizando. Ou essa que está mais quente, ela está muito folgada, a ponto dela não estar pressionando, ela está deslizando e aquecendo. Então, isso aí já gera uma condição. Aqui eu trouxe para vocês aqui a imagem de alguns termos visores, né? A empresa que lidera isso aí no mundo aí a parte do instrumento é a Fluke, né? Não dá para pensar, né? Tem outros bons também, né? Essa imagem aqui é da Flick. Essa FLIR aqui, ela tem um adaptador que você põe no celular, no smartphone, e ela bate a câmera imagem térmica, tá? Ok? E a gente tem também a manutenção detectiva. Essa é um tipo de manutenção mais nova também, tá?
A manutenção detectiva busca identificar falhas ocultas, pois o dispositivo só será posto em operação quando necessário. Esse tipo de manutenção deve ser feita à base de criação em sistemas de proteção. Ajuda na boa operação do instrumento e máquinas e garante a segurança. Tá? Exemplos de manutenção detectiva: a gente tem um sistema de detecção de chama, tá? Detector de fumaça, detector de gás. Então, esses sistemas de alarme, né? Sistema de iluminação de emergência, né? Normalmente é só puxar uma tomada para ver se vai acender. Tá? É uma manutenção detectiva. Tá? Mas os detectores aí, os fabricantes, alguns deles, né? Não conheço todos, tá? Eles indicam para a gente fazer essa manutenção detectiva, aproximar o ímã de determinado ponto que ele ativa. Ele simula a chama ou a fumaça, tá? Ou o gás através da aproximação do ímã. É uma forma de testar se a central está funcionando. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Temos também aí a tribologia, tá? Que foi definida em 1966 como a ciência e a tecnologia da interação de superfícies e movimentos relativos e assuntos e práticas relacionados. A tribologia une os campos da mecânica, física, química, materiais e os conhecimentos da lubrificação, atrito e desgaste para predizer o comportamento dos sistemas físicos. Análise de laboratório, né, gente? A gente tem o sistema de ultrassom também, tá? Na manutenção preditiva, se mostra altamente eficiente para identificação de vazamentos em tubulações de ar comprimido e gases. Sistema de vácuo, verificação das condições de operação e lubrificação de vários componentes de equipamentos e máquinas, como engrenagens e rolamentos em geral. Detecção de problemas nas instalações elétricas através do ultrassom. Ruídos causados por efeito Corolla, que é vazamento de alta tensão. Tá? Então, o ultrassom também é aplicado. Ainda ficou dúvida? Tudo que se todo mundo vê o defeito, é uma corretiva, né? Exemplos de manutenção que todo mundo vê, tá? Falta de energia elétrica, disjuntor desarmado, lâmpada piscando, entupimento de tubulação, torneiras vazando, alto consumo de materiais, entre outros. Se só os especialistas podem ver, é uma preventiva, tá? Um parafuso sem aperto, terminais soltos, desgaste de componentes, ruídos, tá? Se só as novas técnicas podem mostrar, ela é uma preditiva. Aquecimento interno de componentes e cabos, depreciação de vida útil, variação de performance, aí a gente consegue alocar cada um dos três principais tipos de manutenção. Qual o método de manutenção é o ideal, gente? Se tiver uma empresa, qual que ela tem que escolher? Ô, professor, Pois não? boa noite. De acordo com eu já estudei algumas conceitos de manutenção. A manutenção que eu estudei, que eu foquei, foi a manutenção corretiva, a preventiva, a preditiva e uma migração para proativa, né, já com sistemas inteligentes. Na minha empresa, se eu tivesse uma capacidade de investimento alto, um valor para investir alto, eu optaria pela manutenção proativa, onde lógico que não foi passado aí, porque tem poucos sistemas ainda com manutenção proativa, né? Onde os próprios equipamentos são capazes de se autodiagnosticar, enviando sinais de falha, de erro para possíveis intervenção da manutenção, né? Por exemplo, da equipe de manutenção. Mas dentro disso aí, eu optaria pela proativa. Tem. Mais alguém quer falar? Fica à vontade.
Eu optaria pela preventiva, professor. Eu acho que a preventiva bem feita, ela melhora, né? A gente pode mudar até a preditiva dela no caso aí. Sim. O ideal é que não tivesse, né? Ok, mas Essa é a verdade. tá, ok, a gente a gestão da manutenção não quer a corretiva, tá? Toda empresa tem aí o lema dela é a quebra zero, né? Quebra zero é a máquina tem que funcionar no período que ela foi determinada para funcionar, ou seja, ela não pode parar em produção. Mas infelizmente, tá? Um dia ela vai parar, vai ter, a corretiva vai aparecer, tá? Então a empresa ela tem que investir, né? O colega aí falou, a proativa, né? A proativa vai envolver todas, você vai estar trabalhando com todas elas, com a preventiva, com a preditiva e se preparando para não ter corretiva, mas se tiver uma corretiva, sua resposta tem que ser o mais rápido possível, tá? Ou seja, se minimizar os danos de uma corretiva. Tá? Então, não tem como escolher uma. Tá? A gente não tem esse poder, né? Só o colega citou ainda das máquinas se, 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 se próprios se repararem, né? Eu visitei já há bastante tempo, que acho que foi em 2005, mais ou menos, tá? Visitei uma tecelagem, uma empresa que fabrica tecido, tá? Aí ela pega, tem os fios de linha, que vai gerar, vai para o tiar, né? E esse tiar, ele vai fazer a trama, né? Até a, as peças que faz lá e sai o tecido. Então são vários rolos de linhas, tá? E a trama faz o tecido, né? E os tiares por cima, todos eles, até os mais antigos, né? Eles têm um bloco de iluminação que avisa quando está faltando são todos automáticos, quando está faltando linha. Quando está faltando linha, já acende lá e começa a piscar uma lâmpada, que aí um operador consegue operar vários tiares. Tá? E tinha uma linha de tiar que tinha chegado por último na empresa, né? A Companhia Industrial Cataguases, a gente visitou lá. Se a linha arrebentasse, ela conseguia emendar a linha, dar um nozinho na linha, ela conseguia fazer isso. Tá? Então tinha um sensor que conseguia descobrir que um determinado fio rebentou e quando ele detectava, ela parava a produção, ia lá, emendava o fio e continuava a produção. Tá um nível de tecnologia muito elevado. Essas máquinas. Eu falei em cima do tiar, mas a gente tem vários exemplos disso em várias máquinas. Né? Ô, professor, Pois não, Gisele? dentro desse conceito de manutenção aí, é importante, como você falou, né? É importante observar que através desse tipo de manutenção, você consegue minimizar ou eliminar algumas outras delas, né? Porque além de estudar, por exemplo, além desse tipo de manutenção, por exemplo, um sistema, por exemplo, um sistema com gestão de ativo implementado numa empresa 100% na indústria 4.0, por exemplo, com todos os equipamentos de tecnologia de última geração. Por exemplo, esses equipamentos, além da gestão de ativo, por exemplo, além de estudar a vida útil desses equipamentos, é possível, tipo assim, monitorar e ver qual que é a causa raiz, por exemplo, de alguns defeitos, de algumas falhas que ocorrem nesse equipamento. Então, através desse tipo de manutenção, muitas das vezes você vai eliminar uma manutenção, lógico, em alguns casos, sim, em outros talvez não, mas muitas das vezes pode eliminar uma manutenção corretiva, muitas das vezes você pode eliminar uma manutenção preventiva, por exemplo. Por quê? Você sabendo a causa raiz, você sabendo onde pode falhar, você pode intervir e muitas das vezes eliminar aquilo ali. Lógico que na teoria é uma coisa, mas na prática, no funcionamento ali é outro, mas dentro do possível eu vejo que isso pode funcionar assim, com bastante eficiência. É lógico que existe um investimento muito alto para isso, né? Isso é a preditiva, né?
Entendeu? Essa prevenção. Aí você tem preditiva aí que pode ser, que precisa de, de, de um operador para fazer para gerar a condição, né? Um, bater uma imagem e interpretar a imagem térmica, por exemplo, mas você tem alguns sistemas que já analisam, por exemplo, medição de temperatura, excesso de temperatura, e já fazem a correção, vibração, já faz uma previsão de substituição de peça pelo nível de vibração, que pode gerar um desbalanceamento, alguma coisa, você já tem essas previsões em muitos equipamentos. Sim, é isso. Mas, por exemplo, dentro do. Eu falo com você que tem um equipamento que a gente tem lá no laboratório lá de teste lá da usina. Por exemplo, é possível, através das. Por exemplo, você estudar a vida útil do equipamento, você saber quanto tempo o equipamento tem de vida. Por exemplo, o equipamento dura 2 anos. Dentro das falhas, por exemplo, de componentes desse equipamento, dos componentes que estão internamente nele, você, você tendo, você fazendo a gestão desses ativos que estão ali, você consegue muitas das vezes aumentar a vida útil desse equipamento. Sim, tem técnicas para fazer isso. Hoje se trabalha muito com a questão de software, né? Quando você documenta tudo isso aí e tem um software que faz o balanceamento, né? Quanto tempo eu troquei determinada peça nesse equipamento, né? Chutando lá, por exemplo, um rolamento, né? Se ele danificar durante um período, quanto tempo eu vou fazer as medições que eu posso tirar mais dele lá, que o objetivo hoje, o setor produtivo, é, ele quer eliminar ao máximo os custos, tá? E aproveitando o quê? Usando a tecnologia como parceira para aproveitar o máximo de cada componente de um sistema. Tá? E aí você vai usar o máximo, e esse máximo não quero ver estragar, não quero uma corretiva, vamos usar ele ao máximo e trocar dentro de uma preventiva, tá? É, é aquele detalhe, né? Ele é o pulmão cheio o tempo todo, tá? É o que as empresas estão fazendo hoje. Exatamente. Quer utilizar até o último gás, né, do Último equipamento gás. quer utilizar. Mas muitas das vezes, é como você falou, a manutenção, muitas das vezes, ela fica de lado. Um exemplo, o equipamento está com um nível de eficiência 100%, está zero, o equipamento está zero. Daí, 20 anos, o nível de eficiência do equipamento está lá em torno dos 60%. Isso muitas das vezes acontece, é claro que devido à vida útil, né? O equipamento tem vida útil, mas muitas das vezes a manutenção ela passa despercebida em alguns componentes dos equipamentos, aí acaba que a durabilidade, o tempo de vida útil dele diminui por causa dessa falta de manutenção aí correta, né, que o equipamento exige. Sim, você gera uma degradação não prevista. Sobre o melhor tipo de manutenção, né? É a manutenção produtiva total, né? Que as empresas aderem. Tá? Alguns podem chamar manutenção proativa, igual você está aí, né? TPM, né? Manutenção produtiva total. Tá? A manutenção produtiva, ela visa, tá, produtividade, tá? Ou seja, menor parada do equipamento, eliminar custo, ter um bom resultado econômico, tá? A corretiva ela deve ser minimizada, a preventiva e a está trabalhando com esses três tipos de manutenção, sempre visando produtividade, custo e resultado econômico, né? Ele combina as melhores técnicas de cada tipo de manutenção de acordo com a situação de trabalho. Abrange custos de manutenção e produtividade do equipamento, e o trabalho efetivo da gestão da manutenção. A importância é muito importante, essa gestão da manutenção. Tá? A manutenção produtiva combina as melhores técnicas de cada tipo de manutenção de acordo com a situação de trabalho. Então, você pode estar lá dentro do equipamento, você está sempre monitorando ele aqui através de informações. Tá? Existem softwares específicos para essa manutenção,
cito um aí, o Engeman, por exemplo, né, que você tem que municiar ele todinho com o plano de manutenção de cada máquina, ele vai te avisando, tá? Tem gente que faz no software da Microsoft, que é o de planejamento, qual é o nome dele? Esqueci o nome dele, mas não é específico para isso não, mas dá para fazer também. Na gestão da manutenção, eu conheço um AMS Suite, que é um software de monitorar os equipamentos, né, de campo. Tem vários, né? Tem algumas empresas que vendem um pacote, ele entra dentro do sistema, tá? Um específico para isso aí é o Engeman, tá? A gente até trabalha com ele no Senai. O professor, esse do MS, do MS Project. do Office é o MS Project. Isso, ele serve tanto para planejamento de montagem quanto para manutenção. Muito obrigado, tá? Fugiu da minha mente aqui. Eu ouvi falar, eu não conheço também, tem o E-Plan, né? Mas eu não conheço, não. Aí, qual que é a vantagem do sistema que você trabalha com documentação, né? Aí você faz essa divisão, estrutura tudo, né? Por exemplo, aqui, histórico de falhas, né? Grupo de falha, né? A, B, C, D, E, F, sendo matéria-prima, operacional, manutenção mecânica, manutenção elétrica, manutenção programada, falha externa, fugiu. Aí dentro de cada grupo desse aqui tem subdivisões que geram um código, né? Por exemplo, no grupo A, que é a matéria-prima, tá faltando matéria-prima, tá? A qualidade da matéria-prima vai influenciar também. Então, você tem vários códigos, vai subdividindo isso aqui. Isso é muito intrínseco do processo. Não tem como alguém vender um pacote específico que vai atender todas as empresas. Então, esses softwares, eles são municiados dentro da própria empresa. Então, ele vem com uma estrutura, você faz as divisões. O grupo B aqui, que é o operacional, inexperiência do operador, operação inadequada, falta de operador, a parametrização incorreta do operador. Então, você tem todas essas características aqui que vão gerar os grupos de falhas. Então, a gente tem aqui até o do F, falha externa aqui, ó, calibração de instrumento, não necessita de produção, falta de energia elétrica de fora lá da concessionária. Então, você tem todos, você vai documentar por que a empresa, que a máquina não está produzindo, qual tipo de falha que foi, se é elétrica, mecânica, se ela é uma programada, né, que é a manutenção programada, que é o E, né, tá? Programada para treinamento, para reunião, ginástica laboral, muitas empresas fazem isso, manutenção preventiva, calibração de instrumentos, não é? Então, tem tudo isso que vai ser gerado e municiado no software. Dentro do plano de manutenção, aqui como exemplo, né, a gente tem uma máquina, uma esteira de invase, né, a gente tem um subconjunto dela, roletes, descrição, tá? O que quem vai fazer a manutenção vai fazer? Vai verificar se todos os rolamentos dele, qual a ação, tá? Troca do rolamento, aí já põe o código do rolamento para a pessoa já levar o certo, né, o 6301 2E, tá? Tempo de execução, no caso aqui, hora homem, 5 horas. Qual período? Cada 15 dias tem que fazer isso, tá? Dias de execução, aí já faz a conta aqui do sistema, tá? Aí, outro tipo, esteira de invase, rolete, verificar rolamento trancado ou com ruído. Aqui já é para substituir, aqui é para fazer verificação, tá? A ação, se tiver que fazer, é o troca de rolamento, tá? Também quinzenal, tá? A gente leva em consideração os índices de desempenho do equipamento, o histórico de falhas, aquele histórico anterior, experiência da equipe envolvida, que vai fazer a manutenção, né? Que essas 5 horas aqui, elas podem virar 10, podem virar 2, dependendo da equipe que for trabalhar. Estudo do manual, que é o conhecimento técnico, né? O nível de criticidade do equipamento em relação à fábrica, né? Que tem a ver essa criticidade. Se ele parar por um período maior, que é o que está programado, o que vai acontecer lá?
vai afetar alguma parte de um processo, vai gerar um gargalho, tá? Se gerar, ele é mais crítico. A gente pensa em plano de manutenção também, né? Plano de manutenção, verificar a necessidade de manutenção de máquinas e equipamentos, e depois você faz a lista de máquinas e equipamentos, né? Para cada máquina, você tem uma lista de manutenção para elas, elaborar o programa de inspeção inicial, depois aplicar a inspeção, foi feito o programa, fazer o cronograma de manutenção, realizar uma estimativa de material para estoque, tá? Qual material é mais crítico, qual que tem o maior desgaste, esse eu preciso ter em estoque, realizar os reparos necessários e atualizar o histórico de informações da máquina e equipamento, ou seja, eu tenho que remuniciar o software o tempo todo para fazer isso, tá? Fazer um banco de dados. Rede coaching, né, o número de funcionários que será necessário para o setor de manutenção. Aí, de acordo com as atividades que você tem prevista lá no plano de manutenção daquele setor, você tem como quantificar a quantidade de funcionários que você precisa para manter a manutenção. Aí a equipe de manutenção, tá? Ela tem que ter também a questão de investimento, né? Despesa e investimento, tá? Aí você tem que verificar o que foi gasto com a manutenção mês a mês, né? A previsão, o realizado, tá? O acumulado, ou seja, a equipe de manutenção, a gestão da manutenção, ela tem que ter orçamento específico para isso. É um departamento de manutenção que a gente fala. Programas de gestão da manutenção, né? Um MASP. MASP significa Metodologia de Análise e Solução de Problemas, e trata-se de um grupo de técnicas organizadas para tratar qualquer tipo de problema da melhor forma possível. Então, são as técnicas, a gente fala, né, da gestão aplicada à manutenção. Então, é o gestor, tá? Não é simplesmente o técnico da manutenção. É a gestão que está gerindo a manutenção. Essa é a importância da gestão da manutenção, tá? A gente tem aqui as metodologias, né? Aí uma das metodologias é o fluxograma, né? Identificação, observação, análise, plano de ação, verificação, problema solucionado? Não, volta e faz tudo novamente. Problema solucionado? Sim. Cria um padrão, né? Padrão para aquela solução, tá? E chega a uma conclusão. Então, a gente tem o gerenciamento da manutenção. Aqui a gente tem o IASCAL, o famoso espinha de peixe, ou diagrama causa e efeito, né? Uma das ações, né? O grupo de falhas, ele é dividido em 6 tópicos: método, máquina, medida, material, mão de obra e meio ambiente, tá? Cada causa de defeito que pode gerar, tá? Vai gerar um efeito aqui. Então, você lista as previsões de definição de defeito de um determinado equipamento através desse sistema para você gerar os efeitos. E a gente tem alguns exemplos, né? De 1 a 5, esteira desarmou no motor, quantidade de horas, percentual, tá? Isso aqui são a listagem das manutenções que teve um determinado equipamento, rolamento desarmou o motor, tá? Ajuste do torque, rolha trancada, rolhador não desce, rolamento do rolhador trancado, rolhador não expulsa a GRF dentro de um processo. Aí você faz um gráfico aqui com a questão da questão de horas e percentual aqui, para você verificar como é que está a sua manutenção. Isso aqui a gente chama de diagrama de Pareto. Esse aqui, Elias, é diagrama causa-efeito ou Iascawa. A gente chama de espinha de peixe, igual a espinha de peixe, que tem esses 3 nomes aí. Tá? Iascawa, o cara que criou ele, Ishikawa, desculpa, não é Iascawa, não, Ishikawa, tá? Espinha de peixe, diagrama causa-efeito. As causas e o efeito. Ishikawa, tá?
confundindo com uma máquina, a marca de equipamento de automação, que é a Yaskawa, tá? É Ishikawa, tá, ok? Esse aqui é o diagrama de Pareto. Aí tem a matriz Gucci, tá? Gravidade, urgência e tendência, ok? Aí você, dentro do que você precisa fazer, você define a pontuação aqui, de 1 a 5 para gravidade, urgência e tendência, cuja abreviatura vira GUT, né? Gravidade, urgência e tendência. Se ele ele pode ser extremamente grave, muito grave, grave, pouco grave ou sem gravidade. Urgência, né? Tá? Precisa de ação imediata, urgente, o mais rápido possível, pouco urgente, pode esperar. E tendência, irá piorar rapidamente, irá piorar em pouco tempo, irá piorar ao longo do tempo e não irá mudar nada. Então, a cada problema que você tem, você vai atribuir uma pontuação para a gravidade, uma para a urgência e outra para a tendência. Aí você vai listar os seus problemas todinhos e é lógico que você vai atuar na que tiver a pontuação maior, porque a pontuação maior vai gerar maior gravidade, urgência e tendência. Aí essa é a ideia da matriz Gucci. Aqui, ações para eliminar o desarme do motor, né? Então, 10 ações aqui que eliminam o desarme do motor. Verificar o sistema de lubrificação da esteira, se não tiver lubrificado, ele pode travar o motor. Verificar rolamentos, medir corrente no motor. Verificar o redutor. Verificar a folga na esteira, limpar o transporte. Verificar se as guias laterais da esteira não estão muito apertadas, aí vai travar, né? Verificar se as guias inferiores da esteira, redimensionar o motor e aumentar o limite de corrente elétrica. Então, são 10 possíveis ações aqui. Aí você gera aqui, tá? Uma ação para cada uma delas aqui, ó, tá? Descrição do isso, verificar o sistema de lubrificação da esteira, verificar os rolamentos, medir a corrente do motor. Aí você vai gerando uma ação para cada uma deles aqui, ó, para verificar o sistema de lubrificação da correia, tá? Você vai verificar o rolamento, medir a corrente no motor. Então, o que você vai verificar aqui vai gerar uma numeração aqui, tá? Se você vai interferir um item com o outro aqui, tipo a matriz Gucci, tá? Isso aqui é uma matriz de referência. Aí somou a pontuação aqui, os itens que têm maior pontuação são aqueles de maior probabilidade de acerto na manutenção. Então, se você chegar aqui, ó, a numeração que tem aqui, ela foi ordenada aqui, né? Então, chegou-se à conclusão aqui pela matriz de referência, tá? Que limpar o transporte, para verificar as guias laterais de esteiras estão muito apertadas, são as ações que podem gerar maior o erro, tá? E aumentar o limite da corrente elétrica do motor não faz diferença. Você não vai chegar lá no relé térmico lá, aumentar a corrente, vai resolver o problema se ele estiver desarmando. Tá? Então, essas são as ações. Outra ação do MASP, né? Por quê? Né? Por que a esteira desarmou o motor? Tá? O que? Tá? Verificar se as guias laterais das esteiras estão muito apertadas. Quem? Aí você já está determinando o profissional que vai fazer. A data, onde, como e quanto custa para fazer cada uma das ações. Então, isso aí você está dentro ainda da gestão da manutenção, né? Esse medir com Pocaioc é um gabarito que a gente faz, né? Você vai ficar a guia lá, você fala, essa guia tem que ter, por exemplo, 5 milímetros. Aí você arranja um objeto que tenha 5 milímetros aí de medida para passar lá. Então, em vez de ele pegar um instrumento para ficar medindo um a um, ele passa o gabarito dele lá para verificar. Fica muito mais prático. Aí você tem todas as ações aqui que vão gerar a gestão da manutenção. Então, você tem noção de custo, tá? E tempo. E agenda aqui para manutenção.
A manutenção produtiva total, né, ela tem o que a gente chama de pilares, né, são 8 pilares, né? Os pilares da manutenção autônoma, a manutenção planejada, melhoria específica, você sempre tem que buscar melhorias, educação e treinamento, controle inicial, manutenção de qualidade, tá? Área administrativa, a gestão da manutenção, segurança e meio ambiente envolvido, né? Tá? Com ela você consegue perda por parada acidental, perda por setup e ajustes, perda por pequenas paradas, perda por baixa velocidade, perda por partida de produção, perda por defeitos de retrabalho. Então, aplicando a manutenção produtiva total, você consegue reduzir essas perdas aqui, que gera o que o colega citou, a manutenção proativa. E temos também a manutenção centrada na confiabilidade, o RCM. É utilizado para definir uma programação de manutenção que manterá o equipamento dentro dos níveis aceitáveis de operação, com um nível aceitável de risco de falha e utilizando o mínimo necessário de recurso financeiro, ou seja, deixar ele trabalhar no ponto bem crítico. Ok? Aqui eu deixo para vocês aqui, o que eu falei com vocês, nosso tempo é curto, tá? Se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente tem aqui planejamento e controle de manutenção, que é esse vídeo aqui é pequenininho, muito bom. Separa implantação da manutenção no setor de planejamento em 12 meses, para alguma empresa é boa. Dicas para quem quer ser gestor da manutenção, como implantar os 5S na manutenção de forma prática, como convencer o gestor a investir em manutenção. Tem muita empresa aí que só quer produzir, não quer gerar manutenção e reclama que a equipe da manutenção não atende quando ele precisa, ou seja, tirou tudo que tinha de bom no equipamento lá, colocou ele lá em canibalismo lá o tempo todo lá, depois fala que a manutenção não dá conta de recuperar equipamento porque não deixou a manutenção trabalhar enquanto o equipamento estava em condição. Termografia, né, manutenção preditiva, termografia, pontos quentes e termografia também aqui. Então eu deixo para vocês aqui, se alguém quiser, eu coloquei, tá, essa aula que vai estar disponível para vocês daqui a pouquinho lá na plataforma, eu já ponho ela lá para vocês, tá? Esse arquivo aqui e a gravação da aula também vai estar disponível para vocês lá. Dúvidas, perguntas, falem comigo. Para mim tá ok, foi bem explicado, foi uma boa aula. Obrigado, Lucas. Eu também concordo com a fala do companheiro, viu, professor? Obrigado, Delbrando. Professor, para mim está tranquilo. Que bom. Tranquilo, valeu, boa noite. Valeu, José. Boa noite para você. Professor, aqui também está tranquilo. Obrigado, viu? Valeu, Márcio. Olha, eu vou encerrar a gravação aqui. Alô? Valeu. Vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar aqui se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, tá? Só vou encerrar a gravação. Eu desejo a vocês uma excelente semana, tudo de bom para vocês. A gente se vê novamente na semana que vem, tá? Muito obrigado pela participação. Ô, professor,